Funções inorgânicas são os grupos em que se classificam os compostos inorgânicos, isto é, compostos que não contêm carbono. A química dos metais, as propriedades e as reações químicas são estudadas dentro da área química inorgânica. As principais funções químicas são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. As funções ácido, base e sais, quando em presença de água, liberam cátions e ânions específicos que identificam a função química. Os óxidos são compostos binários formados por dois elementos químicos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. A função ácido tem como seu principal cátion o H+, e seu principal ânion o OH-. Principais exemplos da função ácido é o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosforoso, ácido carbônico e entre outros. Já a base, ela tem um diferencial que o cátion e o ânion pode ser qualquer um dos elementos presentes na composição química. Temos como exemplo o hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e entre outros. Já na função dos sais, o cátion e o ânion pode ser qualquer elemento químico, tirando o H+, e o OH-. Temos como exemplo o clorato de cálcio, cloreto de sódio, nitrito de potássio e entre outros. Vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos ácidos. A nomenclatura do ácido é dada pela palavra ácido e em seguida o nome do ânion que terá modificado seu sufixo. Quando o sufixo do ânion é terminado em ato, como o nitrato, no nome do ácido, o sufixo desse ânion vai mudar para ico, se tornando o ácido nítrico. Quando o sufixo do ânion termina em eto, esse mesmo sufixo, quando for no nome do ácido, ele vai se tornar hídrico, como o exemplo do ácido clorídrico. Temos também o cianeto, que o ácido dele se chama ácido cianídrico. E por fim, para finalizar a nomenclatura dos ácidos, temos o sufixo ito, como no exemplo do nitrito. Quando o sufixo for para o nome do ácido, ele vai mudar de ito para oso, como o exemplo do ácido nitroso. Finalizada a nomenclatura dos ácidos, vamos para a nomenclatura de bases, sais e óxidos. A nomenclatura de bases, sais e óxidos, formados por cátions de um número de oxidação fixo, ou seja, invariável, como os metais alcalinos, lítio, sódio e etc., e também como os metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, prata, zinco e alumínio, seguem um esquema geral. Para a nomenclatura de bases, a gente tem como início da nomenclatura o hidróxido. Logo depois vem D mais o nome do cátion. O mesmo ocorre com o sal, que ele coloca o nome do ânion mais o nome do segundo do cátion. E por fim, nos óxidos, a nomenclatura começa com óxido e logo depois D mais o nome do cátion. Exemplo de nomenclaturas de bases: hidróxido de sódio e hidróxido de alumínio. Já a nomenclatura de sais, temos como exemplo o cloreto de magnésio e o carbonato de sódio. E por fim, na nomenclatura dos óxidos, temos como exemplo o óxido de potássio, óxido de alumínio, óxido de prata e entre outros. Alguns elementos apresentam mais de um tipo de cátion, isto é, o elemento apresenta mais de um número de oxidação. Por exemplo, o ferro apresenta dois números de oxidação, o ferro 2+, e o ferro 3+. Nesse caso, acrescenta-se um algarismo romano aos nomes de bases, sais e óxidos, indicando um número de oxidação do cátion. Temos como exemplo o hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, nitrato de níquel 2, nitrato de níquel 3, cloreto de cobalto 2, cloreto de cobalto 3, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3 e entre outros. A nomenclatura segue as regras recomendadas pela IUPAC, porém, muitos compostos químicos são conhecidos por nomes consagrados pela tradição, como, por exemplo, o CaO, a conhecida cal virgem, que o nome pela IUPAC é conhecido como óxido de cálcio. Temos também o CO2, que é o gás carbônico.
conhecido pela IUPAC como dióxido de carbono. Os oxiácidos são ácidos que possuem o elemento oxigênio em sua composição, como por exemplo o ácido nítrico, HNO3, e o ácido sulfúrico, H2SO4. Essas substâncias são muito utilizadas na indústria química. Já os hidrácidos são ácidos que não possuem o elemento do oxigênio em sua composição. Podemos citar o ácido clorídrico, HCl, presente em nosso estômago, e o gás sulfídrico, H2S, um gás tóxico produzido em determinadas reações químicas. Existem 3 maneiras de serem nomeadas as bases. A primeira maneira é composta pelo nome hidróxido, mais o nome do metal, o grupo que está ligado à hidroxila, usado quando o metal ou o grupo ligado à hidroxila possui NOx fixo, como por exemplo o hidróxido de sódio, hidróxido de amônio e hidróxido de alumínio. Já a segunda maneira vem logo depois do nome do metal, seguido do sufixo oso, para menor NOx, e ico, para maior NOx, como por exemplo hidróxido de ferro e hidróxido ferroso. A terceira maneira é composta por hidróxido, mais o nome do metal, mais o NOx em algarismos romanos, como por exemplo o hidróxido de ferro 3 e hidróxido de ferro 2. Um exemplo de base com NOx não variável é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio pode ser utilizado na fabricação de papel, tecidos, detergentes, alimentos e biodiesel. Ele também é muito utilizado para desobstruir encanamentos e semidouros pelo fato de ser corrosivo. Já o exemplo de uso de uma base com NOx variável é o hidróxido de ferro. Este pode ser utilizado no tratamento medicinal da anemia, para quem tem deficiência de ferro, e também tem os seguintes efeitos: melhoria da capacidade funcional e qualidade de vida, redução da morbimortalidade e na insuficiência renal crônica. Vamos à pergunta de que como ocorre a reação química para formar um sal. Bom, um ácido reage com uma base, forma sal e água, como a equação clássica do ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Temos HCl mais NaOH, formando NaCl mais H2O, sendo o NaCl, cloreto de sódio, o sal da reação. O NaCl, como citado anteriormente, é conhecido também como sal marinho ou sal gema. Ele é um sólido cristalino que, além de usado para salgar a comida, tem larga aplicação na conservação de alimentos, como carne seca, bacalhau e etc. Outro sal muito utilizado no dia a dia é o bicarbonato de sódio, NaHCO3, que é muito utilizado como soro antiácido para tratar a acidez do estômago. Também é utilizado em extintores de incêndio, na produção de espuma. A reação envolvida para a criação de espuma nos extintores de incêndio é a seguinte: NaHCO3, bicarbonato de sódio, mais H2O, formando Na2SO4 mais 2HCO3.